Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Estamos iniciando hoje mais um episódio do podcast Bate-Papo Imobiliário com Andresa Brasileira. E hoje estamos aqui recebendo Arthur Queiroz, um nome forte no nosso mercado imobiliário, referência em posicionamento no mercado imobiliário. Então, Arthur, seja muito bem-vindo. Agradeço a você por ter aceito nosso convite de estar aqui compartilhando conhecimento e informações do mercado imobiliário. Minha amiga Andresa, é sempre bom falar do mercado e falar para o mercado. É sempre bom participar desse processo de educação que o mercado imobiliário precisa viver, né? A gente não precisa ter um processo, a gente precisa viver um processo de educação contínua, porque a nossa profissão, ela se atualiza bastante, né? Eu e você estamos há um tempo bom no mercado e a gente sabe o quanto que mudou de lá para cá e mudando sempre para melhor, né? Então a alegria está aqui, muito obrigado pelo convite e vamos que vamos, fica até o final, você que está aí conosco, não perde não, que é tudo muito importante que a gente vai estar falando aqui. Com certeza. Arthur, eu queria iniciar, para a gente falar um pouquinho como você entrou no mercado imobiliário. Eu acho que cada um de nós, principalmente nós que estamos mais algum tempo no mercado, a gente tem uma experiência importante e interessante para mostrar e eu quero que você fale sobre isso aqui com a gente hoje. Perfeito, muito bom. Existe uma ideia, né? Uma ideia feia que alguém um dia disse assim: se tudo der errado na tua vida, se torne um corretor de imóveis. A profissão ela é conciliável com outras profissões, mas uma coisa é você estar corretor, outra coisa é você ser corretor, né? Confiar na profissão e depender única e exclusivamente delas. Porque tanto que você confia, tanto que você se dedica. Na verdade? Isso. Então, a minha entrada no mercado imobiliário não foi porque estava dando errado, na verdade estava dando certo. Eu trabalho com vendas desde 8 anos de idade. 8 anos de idade eu estava na Feira Central de Campina Grande vendendo bala, Big, pipoca Caritó. E com isso eu consegui criar essa desenvoltura, né, digamos, esse vocabulário de vendas, essa forma de comunicar. E já vendi muita coisa, amiga. Vendi, se você puder imaginar, claro, né, coisa lícita, mas já vendi bastante coisa, já fui garçom, atendente de caixa, vendi plano ortodôntico. E nessas minhas muitas atuações com vendas, eu atuando como representante e vendedor de uma empresa que ela fabricava insumos para construção civil, mais especificamente caixas d'água. Então, ali meados de 2009, a gente começou a ver um número gritante de pedidos de caixa d'água. E a gente aumentava a produção, aumentava vendedor, entregador e não dava conta. E eu observando aquele cenário, eu quis entender por que estava acontecendo aquilo. Era um problema bom aquilo ali. Eu era vendedor das caixas d'água e não estava conseguindo entregar. E por que eu não estou conseguindo entregar? Foi aí que eu percebi que estava nascendo, né, aquele que acredito que até hoje a gente pode ver que foi o maior impulsionador, o maior boom imobiliário ali em meados de 2009 para 2010, através, né, de programas que o governo na época desenvolveu e que até hoje são programas sólidos de habitação. E ali eu comecei a despertar. Eu participei através dessa empresa de um evento lá no Parque do Povo, que tinha Campo Imóveis. Sim, Campo Imóveis. Expondo a empresa. E dentro daqueles dias que eu fiquei ali naquele universo imobiliário, eu me apaixonei pelo mercado. Eu vi cada imobiliária, as construtoras ali. E prontamente eu me dispus e fiz o curso técnico.
e me tornei corretor ali em 2010 aproximadamente. Eu estava atuando no mercado e vamos aí para 16 anos. E não tem como você ter posicionamento se você não passa pelo teste do tempo, né? Nossa profissão é uma profissão que precisa ter confiança. E confiança se constrói. Confiança não sai na máquina de impressão 3D. Exato, exatamente. Então eu também, né, acho que a gente começou na mesma época, eu tirei meu CRES em 2010. Isso, qual é o número eu teu? Eu acho, é o 4499. O meu é 4678. A gente é da mesma safra, daquela safra que ia para o Senac e fazia uma prova, e ali já começava, olha que bacana, a gente começou ali a gente fazia um network inicial. Sim. Ali a gente conversava, nós vamos ser colegas de profissão. E olha o que a gente construiu no que diz respeito, não só necessariamente coisas, né, sólidas, ou que a gente construiu de coisa abstrata, onde a gente está aqui hoje. Olha como é importante isso. Com certeza. O network, principalmente hoje, é muito importante na vida da gente como corretor de imóveis. Na verdade, na vida de todas as pessoas que trabalham com prestação de serviço ou com vendas. Perfeito. Né? Então, assim, quando você diz que começou sem a pretensão de ser corretor, mas se identificou no mercado, eu acho que quem gosta de vender e que conhece o mercado imobiliário se apaixona de verdade. É verdade, Porque a gente começa a entender o que é aquilo ali. E muitas pessoas estão entrando no mercado só de olho no resultado. No dinheiro. No dinheiro, na comissão. Então, aí diz assim, muitos Até clientes... as instituições que promovem os cursos, a propaganda delas é ganhe muito dinheiro. E eu não tô temos essa aí rolando por aí. Pois é. Então, assim, quando a gente começa como corretor de imóveis, quando a gente começou lá atrás, a gente entendeu o que era ser um corretor de imóveis. Né? Hoje, muita gente está entrando, sai, recebe a carteirinha como corretor de imóveis e vai para o mercado sem entender nada. Né? E isso foi aí que eu entendi o meu propósito de poder ajudar essas pessoas com as minhas mentorias. Perfeito. Né? Por quê? Porque foi uma dor que eu tive, eu não tinha ninguém para pegar na minha mão e me ensinar, mas que eu sempre gostei. Na verdade, às vezes vendas. a gente precisa de alguém para pegar na nossa mão e ensinar, mas o que você vai ouvir de muitos é: o mercado tá fraco, o mercado isso, aquilo, outro. As pessoas querem mais lhe desmotivar do que ele motivar. Eles querem mais que você não seja concorrente do que um parceiro, que você seja um parceiro. Exato. Mas eu prefiro um parceiro no mercado do que alguém fora do mercado. Eu não vejo assim, ninguém é concorrente, né? Se a nossa profissão ela é de livre mercado, então a gente vende as mesmas coisas pelos mesmos preços, então ninguém é concorrente, a gente tem que ser todo mundo parceiro. E aí o diferencial quem faz? Somos nós. Exato. Nossas atitudes. Exatamente. Então, por isso que a gente vai falar hoje um pouquinho, Arthur, sobre posicionamento e autoridade no mercado imobiliário. Show. É muito importante a gente entender como é que se pode entrar nesse mercado com posicionamento e autoridade. Né? Então, assim, a gente que lhe conhece há algum tempo, a gente sabe que você iniciou no mercado geral, foi mais para a parte de loteamentos e condomínios, né? Isso. É isso. E Isso hoje mesmo. você está com vertical. Então, me Isso. explica um pouquinho essa mudança, o que foi que te fez se motivar para fazer essa transição. Não, na verdade, não é uma transição, porque não é uma transição de carreira. Sim. Mas é um nicho mais diversificado hoje dentro de Campina Grande. Perfeito, perfeito. Na minha forma, não só de atuar profissionalmente, como a minha forma de vida, eu sou bem dinâmico. Eu consigo desenvolver bem de forma dinâmica, mais do que didática, né? Não quebrando regras, mas procurando formas diferentes de fazer aquilo que é para ser feito. Forma diferente de falar, de comunicar. Então eu comecei lá em 2010, eu comecei através de imobiliária, e eu já aproveito aqui para dizer que eu acredito que seja o caminho. Para quem está iniciando, eu também concordo. Tem aquela ideia da biologia, né? Que nem com ela eu concordo também. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Todo mundo pensa que é estagiário, corretor, gerente, dono de imobiliária. Não precisa ser assim, né? Mas para começar, você para saber para onde você vai depois, se vai ser para gerente, se vai ser para dono de imobiliária, se vai ser para um comercial, Sim. Você precisa começar, de preferência dentro de uma imobiliária. Eu sou pró-imobiliária. Eu também. Se hoje eu dissesse assim, não vou ser corretor autônomo e também não vou ser mais trabalhar com comercial, eu iria para uma imobiliária. Até porque, na maioria das vezes, você é sócio do negócio. Você ganha 50% na maioria das vezes.
E não gastou com aquela estrutura. Enfim, não vamos falar sobre isso agora. Então, lá em 2010, eu tive a sorte, posso dizer assim, de ser recebido no mercado imobiliário de Campina Grande por Marcos Rodrigues. Me permita citar o nome dele aqui. Sim, com e onde eu certeza. chego, eu cito, eu honro a vida dele. Né? Na época ainda era Marcos Rodrigues Imóveis, no bairro do Cruzeiro. Eu lembro também. Evoluiu ali para investir lá, né? E até hoje é uma das imobiliárias maiores da cidade. E eu tive a sorte de começar lá porque eu aprendi muita coisa com ele. É um homem muito sábio. Passei um tempo lá, saí, depois ainda voltei para lá de novo, passei mais um tempo. Eu, na verdade, em 16 anos de atuação, só trabalhei em 2 imobiliárias. Nessas 2, por um tempo um pouco mais longo. Eu também tive escritório próprio, né? Então eu fui caminhando pelo mercado. Eu fui para João Pessoa, eu morei 1 ano em João Pessoa para estudar o mercado de João Pessoa. Eu não fui para lá para bater as paradas, para fazer muita venda. Fiz venda, aluguel, avaliação, fiz o que o corretor tem que fazer. Mas meu foco não era isso. Meu foco era estudar o mercado para ver se valeria a pena eu deixar tudo que eu já tinha e era aqui no mercado e tentar lá uma atuação nova através do que eu fosse ver. E eu, de fato, eu preferi o mercado de Campina Grande. Depois de eu ver as nuances, as estatísticas e características, eu preferi o mercado de Campina Grande. E hoje, de fato, né, depois de um bom tempo trabalhando com condomínios horizontais, hoje o meu trabalho, que é pautado ou voltado para a parte comercial, me permite estar atuando com uma construtora que tem 2 empreendimentos verticais. E isso, como a gente estava falando agora há pouco, antes de começar o podcast, isso está sendo muito bom para mim. Porque às vezes você... eu estava tantos anos trabalhando com isso. E você olha agora para uma outra situação e você... É um desafio, mas o meu desafio, ele vira uma oportunidade. Por que eu vou dizer? Eu estava tanto tempo lá e agora? E agora eu vou aprender coisas novas. E eu não posso ficar... Já viu aquela expressão feito a vaca na frente da porteira pintada? A vaca vai pro curral todo dia. Um dia pintaram a porteira. A vaca chegou na frente do curral e disse: que porteira é essa aqui? Entenderam? Então tem que entrar na porta. A gente não pede, né, para as portas se abrirem, a gente tem que entrar, e tem porta que só se abre depois que você entrar por uma antes. Tá entendendo? Você quer chegar num cômodo, mas você tem que ir pela sala primeiro. E hoje atuar com vertical tá sendo muito bom. Tô me redescobrindo até em alguns pontos, mas entendendo que para que você tenha uma atuação, você precisa saber o que você está fazendo, precisa entender, precisa estudar, se dedicar, né? Tem que ter foco, que acho que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. Exatamente. Então, assim, um corretor iniciante, ele precisa entender de tudo isso para poder estar no mercado imobiliário. Então, não é só dizer: eu sou corretor, tirei minha carteirinha e vou vender. Tá, e agora? Mas eu vendo, começo por onde? Né? Uhum. E hoje as redes sociais, então a gente vê também muita mentira nas redes sociais. Uhum. Tem muita gente que coloca lá, que já é corretor de imóveis, especialista em Minha Casa Minha Vida. Nunca vendeu. Uhum. Nunca vendeu um Faz a imóvel. foto. Pensa que a autoridade é fazer a foto assim, ó, com o cara de brabo assim. Pensa que isso aqui é autoridade, ó. Faz aquela foto de perfil assim, com os braços cruzados assim. Mas né? às vezes realmente vende. Vende, eu tenho esse tipo de foto Né? também. Não tô falando Vende. que tá errado, entendeu? Fotógrafos, me desculpem, viu? Não tô falando que tá errado. Eu também tenho foto assim. Só que não é só isso. Então, O negócio é você depender desse aspecto, depender disso, pensando que é isso que vai vender. Quando a venda acontece aí, por causa disso, eu vou te falar. A pessoa lá não fez a venda, ela sofreu a venda. ela só tirou o pedido, como se Exato, diz. então. Ela Tirador de vendeu porque pedido. alguém queria comprar. Exato. Então ela não fez, Não ela fez não a venda. realizou aquela intermediação. Sofreu a venda, a pessoa, pai. É complicado essa palavrinha aí, viu? Sim. Então, é importante, justamente a gente vai falar sobre autoridade e posicionamento, mas o conhecimento é que vai nos trazer essa autoridade e esse posicionamento nas redes digitais. Porque hoje a gente é muito cobrado nas redes sociais. Então a gente precisa estar postando, a gente precisa estar mostrando o que a gente faz. Tirania digital. E se a gente não faz isso, a gente é cobrado pelos nossos clientes. Andresa, às vezes quando eu passo uma semana sem postar alguma coisa, André, nunca mais tu postou um imóvel? E assim, Mas é uma tirania mesmo isso aí. Então a gente é cobrado sempre por estar na mídia, por ter que estar ali mostrando o que a gente está fazendo. Eu não gosto muito, né? Quando a gente estuda hoje, diz que a gente tem que ter a prova digital, a prova social. De estar mostrando os clientes. Eu não gosto dessa parte, mas concordo com quem Tu diz. mostra os clientes, cuidado pra não ir outro corretor lá e tomar teu cliente lá. Mas só quando tá fechada a venda, né? Só, né? Tá certo. Mas se o seu cliente for um investidor, cuidado. Pois é, exatamente. Tem muitas coisas que as pessoas não botam na conta, entendeu? Mas cliente investidor não gosta de aparecer. É verdade, é verdade. Tanto é que eu fiz umas vendas em João Pessoa e eu só Nem o postei nome lá precisa. só o nominho da construtora
Beleza, fiz um videozinho bem bonitinho, pronto. Até nisso, muitos corretores falham. Até nisso, às vezes, ele constrange, independente do tipo de cliente, da persona, se for investidor, comprador próprio para si, às vezes o corretor ele constrange o cliente a se exibir como o corretor quer se exibir. Porque, na verdade, amiga, muitas vezes a venda tá sendo feita ali, é para se exibir. Às vezes a pessoa tá fazendo uma venda, tá em um negócio, e o desejo dele é que termine logo todo o processo para ele tirar aquela foto com um envelope, com um contrato na mão, ou na Caixa Econômica, postar no Instagram ou em outras redes sociais e dizer: eu sou sucesso. Isso. E por causa disso que muitas vezes, quando o propósito é esse, às vezes até a comissão o cara deixa pra lá. E não flui. Só pra não perder de fazer a venda, pra poder fazer a foto. E por isso que é interessante você saber qual é o seu propósito. Na minha mentoria eu falo muito sobre isso. Bom. Quando você decidiu ser corretor, eu pergunto ao meu mentorado, né? Você decidiu ser corretor por quê? Qual o motivo? Não, porque eu vejo que é uma profissão que tá dando muito dinheiro. Você tá entrando já errado, amigo. Não é assim que funciona. Tá dando, mas não vai dar pra você. Porque quando você já entra só pensando no dinheiro, lógico que tudo que a gente faz, a consequência é a comissão. Claro, é o justo, é né? o dinheiro, mas é O trabalhador é digno do seu salário, tá até na Bíblia. A gente trabalhou, a gente tem que ter o resultado com aquilo. Mas se a gente faz aquela negociação, aquela intermediação só pensando nisso, a gente não está sendo leal nem com a gente, nem com o nosso cliente. Perfeito. Você fala assim para os seus mentorados, quando a resposta for essa. Pede para ele pensar, imaginar sobre um corredor. Sabe aquelas provas olímpicas que é no ginásio? De 100 metros, né? De 100 metros rasos. Aquela coisa que é um tiro mesmo que fala. É um disparo e os caras correm, sei lá, tem o pessoal que são os melhores corredores do mundo, são os nossos irmãos do continente africano. Meu amigo, os caras correm a velocidade de quase um carro. E eles estão ali, ó. Ele tá aqui. O troféu, a medalha, tá do lado assim, ó. Exposto. Que vai ser o prêmio de quem ganhar aquela corrida. Mas se o cara ficar aqui, ó, na corrida aí, ó. E olhando pro prêmio ali, olhando pra comissão, olhando pro dinheiro, fazendo conta com o dinheiro que nem existe ainda. Ó, o cara olha pro troféu lá, imaginando o troféu na estante dele, ele vai se embaraçar com a linha de chegada. Ele pode se embaraçar com a linha de chegada, não vai chegar lá. E acaba perdendo foco. E prejudicando outras pessoas. Sim. Entendeu? Então é o foco não na medalha, no troféu, o foco não no resultado final, mas o foco no processo. O resultado final faz parte do processo, mas não é o processo todo e nem é o mais importante do processo. Esse resultado final que eu digo, questão do dinheiro, né, da comissão. Até porque se a pessoa ganha dinheiro, se ela faz de tudo para ganhar dinheiro, o dinheiro vai fazer de tudo para sair do bolso dela também. Gostei. Gostei dessa Anota aí. Gostei. Então, Arthur, vamos destrinchar um pouquinho aqui de como funciona as vendas com posicionamento na prática, né? Simbora, muito bom. Existe a linguagem visual, a verbal, comportamento, marca pessoal. Mas quais são esses pilares que você utiliza hoje no seu posicionamento para gerar autoridade? Muito bom. Olha só, eu tenho um projeto também em desenvolvimento, já fiz até uma palestra com esse tema, que se chama engajamento ou relacionamento. O que vende mais? Eu acredito no seguinte, que todo tipo de linguagem, ela é importante, mas ela precisa ser confirmada. O on acontece, mas olha só que paradoxo. O on precisa do off. O on acontece, você faz ali uma apresentação, você cria uma página, você cria uma imagem sua, determinada pessoa, determinado estilo, você está lá no Instagram, você está numa campanha publicitária, está aparecendo para várias pessoas na sua cidade através do telefone. On, beleza, ok. Mas esse cara do on, ele precisa, talvez não necessariamente, se tiver um dia quente ele tiver de terno lá na foto, mas ele precisa ser a pessoa que ele estava sendo ali no Instagram dele e precisa ir pra rua, amiga. Ele precisa fazer network, bater nas portas, entendeu? Às vezes você quer que, abra a porta, meu Deus. Quem vai abrir a porta é você, bata lá, meu amigo. Que o cara abre e aí você oferece pra ele e vende a ele. Então, eu acredito que um só não funciona sem o outro.
Sabe, hoje em dia acontece muito, pode ter acontecido com você já. Quando a pessoa só tem engajamento, ela faz essa campanha publicitária, patrocinada, tráfego pago, Google ADS, aparece para as pessoas e a pessoa olha aqui e faz: gostei desse imóvel aqui, mas eu não conheço esse corretor. Aí faz, sabe o quê? Printa aqui, ó. E manda pro... Manda pra tu que tem relacionamento com ele. É. Olha o que aconteceu, o cara pagou pro outro vender. Olha só, entendeu? Então, a linguagem principal, né, que seja ela formal, pessoal, estilo de roupa, é o relacionamento. O corretor, ele... Qual é o imóvel hoje mais barato que você tem na sua carteira de imóvel? Digamos, independente, não estamos fazendo aqui juízo de valor, certo? Mas digamos, qual é o apartamento mais simples e barato que você tem hoje? 155 mil. Pronto, vamos procurar o mais barato? Onde é que a gente... Qual hoje o apartamento mais barato? Santa Bárbara, nem Cunha Lima. Sim, tá, 90 mil, lindo. Pronto, 90 mil reais pra você é muito dinheiro? É. Pra mim é muito dinheiro. Sim. Mesmo que seja um imóvel mais simples, mais barato da cidade, precisa haver confiança. E confiança não se conquista no touch da tela, não. É aqui, ó, é olhando, é conversando, é uma ligação pelo menos. Hoje os corretores não querem nem fazer uma ligação para falar com o cliente, usam o WhatsApp como escudo. Ficam se escondendo atrás do WhatsApp. Exato. Entenderam? Então, independente se a sua linguagem é formal ou não, mas ela precisa acontecer. Não é verdade? Por outro lado, infelizmente, a gente também tem a linguagem que acontece, mas de forma errada. Infelizmente, a gente vê tanta gente escrevendo errado, por exemplo. O pessoal escreve até o nome cresce errado. É. Entenderam? Então, assim, infelizmente, eu não tô criticando não, pessoal, certo? Infelizmente... Mas acontece. Acontece e isso prejudica. Isso compromete venda. Tem gente que não vai comprar você porque você escreve errado mesmo. Tem gente que não vai comprar por causa da sua roupa. Tem gente que não vai comprar... Então, aí, por isso que é importante o seu nicho e a sua autoridade de ter conhecimento. Ela vai preencher justamente essas lacunas. E a conexão é justamente estar aí. Quando eu entendo o meu cliente, eu consigo entender e me adaptar àquele cliente. Como é que você entende alguém? Escutando, observando. Exato. É falando? Não. A profissão também tem um jargão assim, que eu também não concordo. Para ser corretor tem que ter muita lábia. Como se você tivesse que estar falando, toda hora, falando. Não, para ser corretor tem que ter muito ouvido. É 20% de fala e 80% de escuta. Exatamente, você vai entender. Você vai atrapalhar o processo todo, entendeu? Então, é importante cuidar disso também, da sua linguagem, né, verbal ou escrita, porque... isso pode fazer você perder negócio. E como é que eu cuido disso? Rapaz, só tem um caminho. Se você quer falar melhor, se você quer escrever melhor, é você ler. Leitura. O que é que seja, desde que seja da língua portuguesa, não é verdade? É leitura. É importante demais. E hoje a gente, infelizmente, sente muita carência disso, onde o mercado imobiliário, de forma geral, né, no Brasil inteiro, você tem muito conteúdo, tem muita gente no Brasil produzindo muito conteúdo legal, mas as pessoas preferem estar rolando o feed do Instagram, olhando a vida dos outros. Inclusive, ano que vem a gente tem uma surpresinha pra vocês aí, né, Arthur? Eu e meu amigo Arthur aqui. Nós somos coautores de um best-seller, eu já vejo o best-seller, viu? Pois é. De um best-seller com mais 18 corretores do Brasil inteiro, falando um pouco disso que a gente tá falando aqui. Porque, a gente não tá no mercado, a gente é o mercado. Isso. Entendeu? A gente vive isso, a gente respira isso. Quando você respira o mercado, você inspira o imobiliário, e aí não tem o que fazer, não. E é isso que é interessante, que pra mim é uma satisfação enorme. Quando algum corretor fala, Andresa, eu me inspiro em você. Pronto. Uhum. Então, isso é bom, né? Assim, de modo geral, é muito bom copiar as coisas boas. E ser copiado também é bom. Também. Às vezes, alguém vem pra mim e fala, tá me copiando. Cara, tu tá sendo uma referência. Ele tá fazendo uma modelagem, na verdade, um espelhamento. Mas é porque existe uma coisa, você pode criar, você pode copiar, ou você pode imitar, que aí é onde é que tá o erro. Exatamente. O erro tá em imitar. Você plagiar, você querer ser alguém, você dizer que as ideias de alguém foram suas. Eu passo muito por isso. Não que eu diga que sejam minhas, mas as pessoas... Quando eu falo algumas coisas em alguns momentos, até tem gente que até ri, né? Que besteira, tá falando bobagem. Daqui a pouco o cara tá fazendo lá e dizendo, olha que ideia legal a minha. E eu faço o quê? Parabéns. Se não for uma coisa que vai me comprometer, se não fosse uma coisa que tivesse que patentear, que eu perdesse muito dinheiro, enfim, deixa fluir, porque o propósito não está em mim, mas não é meu. Ele é pra fora, é pra expandir e não pra internalizar, né? E mesmo que eu faça algo que você está fazendo, não vai ser igual.
Verdade. Porque cada pessoa tem sua personalidade, tem seu jeito de agir, seu jeito de aplicar e de executar aquilo ali. Então, assim, eu tenho um podcast aqui, se Arthur resolver botar um podcast lá, o podcast dele talvez tenha os mesmos assuntos que o meu. Com outra abordagem, né? Mas não vai ser igual. Não vai ser igual. E Porque você- a Andresa não é igual ao Arthur. Nós não somos iguais. Né? E você é o tipo da pessoa que a gente precisa ter do mundo, que tem maturidade, que se isso acontecesse, você ficaria feliz porque seria o propósito da educação, do conhecimento sendo espalhado. Com certeza, porque Entendeu? a minha bandeira é essa, é conhecimento. Então, Show. se eu resolvi colocar esse aqui, eu tive essa ideia, na verdade, meu amigo aqui deu essa ideia, Boa. que eu vim participar de um podcast e ele me deu essa ideia, e eu peguei essa ideia e disse, vou colocar em prática. Muito bom. Por quê? Porque já tem um podcast do mercado imobiliário aqui em Campina, que é do nosso amigo Alan, que é muito bom o podcast Muito bom, dele. já fui lá indiquei também. pessoas também pra ir lá E participar. mas cabe mais 2, mais 5, Mas a cabe. informação Até não quer porque é o demais. seguinte, gente, isso aqui não tá restrito a Campina Grande, não. Que é uma coisa que eu quero falar, a gente precisa. Nós somos de uma cidade de interior, Campina Grande, Paraíba, mas nós somos de uma cidade de interior internacionalizada. Nós temos status de capital, porque a Federação das Indústrias funciona aqui, é o único estado do Brasil onde não está na capital, a sede da federação sede, é Campina exato. Grande. A gente tem muita gente, uma população flutuante muito grande, então a gente tem contato com culturas de várias outras pessoas, de vários outros lugares, então a gente tem que muitas vezes deixar um pouco de ser interiorano, sabe? Muitas vezes a gente tem que pensar mais alto. Com certeza, Entendeu? é importante. Então, voltando a essa questão assim, a educação hoje, o conhecimento é a base de tudo. Seja para o mercado imobiliário ou qualquer outro tipo de mercado. Amiga, até porque você não vende imóvel, não. Quem vende o imóvel é o dono do imóvel. O dono do imóvel. Você vai intermediar, e essa intermediação, que é esse contato, essa ligação, né, esse elo entre comprador e vendedor, aí onde é que tá? A informação tá aí nesse meio. Isso. A sua ferramenta de trabalho não é o imóvel que você vai mostrar. Sua ferramenta de trabalho é o que você vai falar sobre o imóvel, sobre o processo, sobre a venda como um todo. Então, informação, como é que você vai trabalhar sem informação? O cliente pergunta e você não tem o que falar. Você não está capacitado, apto a estar na profissão, não. Já pegando um gancho aí, Arthur, hoje o que você vende, eu vendo também. Aí vai depender o quê? Da forma como você aborda o cliente. É o como mesmo você preço. vai chegar no cliente e como eu vou chegar. Então, assim, cada um tem seu mercado. Assim, uma farmácia não colocava 4 farmácias numa esquina só. Você vai, na farmácia tem 4 e Verdade. uma em cada esquina. E aí elas vão deixar de vender Aí, por conta sabe onde é disso? que eu compro? Eu vou em uma, quando eu termino a compra, a moça do balcão faz só isso mesmo. Eu vou na outra, quando eu termino a compra, a moça faz, quer mais alguma coisa? Olha aí. Olha a diferença. Falaram a mesma coisa. Uma mandou logo sair da frente dela. A outra queria me atrair para comprar mais. Né? E a comissão dela aumentar, melhorar, de repente, Sim. justa, certíssima ela. Mas ela me deu empoderamento. Você quer mais algo? Eu sei que você pode comprar algo mais, você quer? E a outra disse, tu é um liso, rapaz. Só isso mesmo, né? Vai-te embora. Vai-te embora, sai da minha frente. Vai-te É embora, isso. é É isso o que. mesmo. Não é muitas vezes o que se fala, é como se fala. Exato. Falou muito bem, Arthur. Resume numa frase a sua visão sobre autoridade. Vamos lá, pensa aí Vamos lá, numa tem frase. uma frase aqui boa. Às vezes a pessoa, para se tornar, né? Primeiro a gente precisa entender semanticamente, né? Autoridade. Essa palavra a gente usa muito ela no contexto somente de polícia, coisa desse tipo, justiça, Sim. entendeu? Não no contexto de que é referência. Né? Então, a própria pessoa que às vezes ela é uma autoridade em algum mercado, ela mesmo pensa que ela é autoridade para mandar. Né? A autoridade não é para mandar, a autoridade é para conduzir, através do exemplo mesmo. Para inspirar. Para inspirar, para pegar na mão e dizer vamos, e não dar um chute e dizer vai. Entendeu? Então, eu penso o seguinte, a minha resposta para tua frase é carisma, porque a pessoa sempre tem que ter um carisma para você ser uma pessoa, você querendo ou não, vai ser um pouco pública. Uma pessoa um pouco pública do seu núcleo ali. Então, tem que ter um pouco de carisma, né? Tem que ter aquele trejeito, tem que se relacionar com pessoas. E tem que gostar, viu? Se não gostar,
Tá no Não, eu mercado prefiro errado. o bicho. Tá na profissão errada. Vai lá fazer agronomia, entendeu? Tá no mercado errado, não tem o que fazer. Né? Eu tive uma experiência, eu vou voltar pra minha resposta. Tá. Eu tive uma experiência na minha vida de 10 anos em uma instituição religiosa onde eu atuei como uma forma de liderança, onde hoje muita coisa que eu faço no meu trabalho, que é mais voltado pro comercial, digamos, ajudando as pessoas, conduzindo, como um líder, guiando, eu aprendi ou eu desenvolvi nesse outro contexto, nessa outra experiência. Então você tem que realmente gostar, você tem que gostar de querer resolver o problema do outro. Aí flui melhor. Quando é um peso, aí também flui ruim demais. Então, muitas vezes a pessoa pensa que é só ter esse carisma, só saber falar, ser desenrolado. Não, meu filho, ser desenrolado não é só isso. A resposta para sua pergunta é: carisma sem caráter é catástrofe. Entendeu? Parabéns. É Adorei a frase. Vou copiar. Pode copiar, vou fazer uma tatuagem dela. Gostei mesmo. Então, Arthur, quero lhe agradecer pela presença. Por mim, a gente ficava Onde aqui, é a parte 2, hein? Tem que ter a parte 2. Tem que ter a parte Não tem 2. como não tem muita coisa pra falar. Aqui, ó, conversando, mas a gente tem um bom. tempo. Quero lhe agradecer pela participação aqui comigo. Você é um grande parceiro. Obrigado. Né? Você também me inspira, porque eu vejo hoje a sua caminhada como corretor de imóveis, e eu sempre falo assim, Arthur Queiroz é um cara, inclusive falei pra Sandro, já que eu disse, o rapaz que vai vir aqui, tu vai ver, é um cara incrível, no mercado imobiliário ele hoje é referência. Obrigado. E isso é muito bom, né, pra você, que é um corretor, mas que hoje está na atividade de gerente comercial, mas você não deixa de ser um corretor. Não. Na verdade, amiga, só te interrompendo um pouco, hoje eu trabalho, na verdade já tem um tempo, né, que eu venho nessa pegada comercial. Já passei pela construtora Massai, Rocha Cavalcante, Andrade Marinho LMF, hoje com a FS, e eu tenho me encontrado, tenho gostado. Hoje eu prefiro vender as ideias para fazer tu vender do que eu mesmo vender o imóvel. Entendeu? Então, é um trabalho bacana que eu pretendo continuar com ele, e eu digo sempre o seguinte: citando essas construtoras, eu posso te garantir o seguinte: o meu patrimônio, na verdade, não está nelas. Meu patrimônio está no mercado. Justamente por isso, eu estou numa construtora hoje, amanhã eu posso estar em outra, mas a minha parceria contigo, ela não pode desaparecer, como eu desapareci, digamos, entre aspas, da outra construtora lá. A gente tem que sempre manter a parceria. Então, meu patrimônio maior é o mercado, são meus parceiros, são os corretores, as corretoras, meus ex-alunos, né? Muitos do mercado foram meus alunos, minhas alunas. Você ainda dá aula? Não mais em instituições, em escolas. A gente pode fazer alguns cursos, palestras, mas dentro de sala de aula, o que eu tinha para fazer, eu já fiz. Até porque hoje o método de ensino, eu não me adequaria a ele, tá muito rápido, entendeu? E eu não funciono bem assim, não. Mas foram 6 anos dando aula aqui no curso técnico, e foi muito bacana. Hoje eu consigo colher os frutos, né? Hoje eu vejo o meu aluno lá vendendo para a consultora que eu trabalho. Aí hoje eu tô colhendo os frutos. Isso é muito legal. É demais. Existem, amiga, várias pessoas que foram meus alunos que hoje eu posso te dizer, monetariamente falando, estão bem melhor do que eu. Gente que tá já ricão, dono de empresa grande, e eu fico feliz, porque foi eu que ensinei a ele, entendeu? Às vezes alguém vinha e falava, professor, eu quero ser igual a você. Eu digo, não, eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja maior, porque só você sendo maior é que vão saber quem foi seu professor. Isso. Porque o mestre é conhecido pelo que o pupilo desenvolve, é verdade? Exatamente. E a gente ensina e lá ele vai correr os trechos dele. E se ele for melhor do que eu, por que eu vou ficar chateado com isso? Gente, foi eu que ensinei a ele. É sem lógica, né? Quero te dar uma lembrancinha aqui do podcast. Opa! Café com leite garantido. Show de bola, muito obrigado. Cafezinho. Simbora, muito bom, muito bom. Parabéns, minha amiga, pelo trabalho também com a Comissão das Mulheres aí no Cresce. Isso é muito importante. De fato, a profissão, a categoria, ela... Hoje, se não tiver empatado já, as mulheres acho que ultrapassaram já o número de profissionais. E isso é muito bom de verdade. O seu trabalho também está sendo muito bacana lá, é muito importante, viu? Salva vidas. Eu adoro estar lá na comissão, porque, como eu já falei, eu gosto de ajudar as pessoas. E a comissão, ela não tá ali só para ajudar, ela tá para orientar, para defender a nossa categoria e defender principalmente as mulheres. Perfeito. Você sabe das dificuldades que a mulher, como corretora de imóveis, ela tem que ser 1001. Porque tem mãe, tem filho, tem marido, tem casa. O marido,
o homem, ele é o provedor, como se diz assim, mas ele sai de casa e deixa lá o filho, toda a responsabilidade da mulher. Lógico que existem pontos e pontos, mas a responsabilidade da mulher como esposa e como mãe é totalmente diferente da do marido. Total. Né? E isso é uma dificuldade, isso é um desafio muito grande para nós mulheres dentro do mercado imobiliário, porque a gente sabe que se a gente não estiver na rua, se a gente não estiver em conexões, se a gente não estiver fazendo network, se a gente ficar dentro de casa, a gente não vende. É verdade. A gente não vende. Então, Dinheiro tá na rua. Menino que não anda não vende picolé. Exato. Então, assim, se for pra eu ficar em Tá casa falando só... menino que vende picolé, viu? Se eu ficar em casa ali só postando nas minhas redes sociais, eu não vou fazer venda. Talvez até faça. Sofra. Mas sofra a venda. Mas a venda em si é justamente nessas conexões, na empatia que o cliente vai ter de mim, entender aquele meu cliente, e por isso que Isso que a gente fala, isso que eu falo aqui, nesse lugar aqui, nesse ambiente onde a gente tá gravando esse podcast, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu tava andando aqui, amigo, batendo nas portas aqui, falando aqui dos condomínios aqui, que tava começando a lançar naquela época. Entendeu? Aqui onde tem uma base aqui da polícia, aqui próxima, eu fui ali naquela base, bati ali naquela porta, ofereci pro pessoal, fiz amigos, não fiz venda, mas fiz amigos. Às vezes tu não faz a venda, mas faz um amigo, e às vezes a quem tu não faz a venda te indica. Sim. E às vezes tu tem que perder venda também. Às vezes tem venda que não é pra ser feita. Acontece. Eu acho que aconteceu comigo, aconteceu contigo, com certeza. É isso aí. A segunda parte tem que vir, viu? A gente já tá querendo deixar um gancho aqui já. Vamos programar essa segunda parte aí. Agradeço a você, Maravilha. amigo. Sempre à disposição. Muito obrigada, sucesso aí nessa sua nova empreitada, que já não é nova, né? É verdade. Mas novo desafio aí. Sim. E pode contar comigo aqui sempre que precisar. Vamos embora. Então, gente, a gente encerra hoje mais um episódio do Papo Imobiliário com a Andresa Brasileiro e aguardem os próximos. Tchau, tchau. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.